Saúde os irmãos na graça e paz do nosso Deus. Mais um dia que vamos estar adorando a Ele e exaltando. Que nós possamos todos juntos celebrarmos a Ele, exaltarmos, declararmos o nosso grande amor por Ele. Sempre perto do altar, eu desconheço os manjares pra não me contaminar. Não existe outra pessoa que ocupe o teu lugar. Correndo ao teu encontro, quero me apaixonar. Eu te amo, Deus, te procuro, Senhor. Vale mais pra mim estar em tua presença. Eu te amo, Deus, te procuro, Senhor. Vale mais pra mim estar em tua presença. Quero estar em tua presença, sempre perto do altar. Desconheço os manjares pra não me contaminar. Não existe outra pessoa que ocupe o teu lugar. Vou correndo ao teu encontro, quero me apaixonar. Eu te amo, Deus, te procuro, Senhor. Vale mais pra mim estar em tua presença. Eu te amo, Deus, te procuro, Senhor. Vale mais pra mim estar em tua presença. Eu te amo, Deus, te procuro, Senhor. Vale mais pra mim estar em tua presença. Eu te amo, Deus, te procuro, Senhor. Vale mais pra mim estar em tua presença. Amém, glória a Deus. Vale muito mais a presença do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, né, na nossa vida, do que qualquer outra coisa. Que nós possamos a cada dia exaltar, né, e ter a consciência dessa grande valiosidade que tem a presença dele para cada um de nós.
oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei. Aleluia, que nós possamos adorar ao Senhor da nossa vida, que nos compreendeu sem nenhuma explicação. Ele pôde estender a mão dele para cada um de nós. Aleluia, glória ao nosso Deus. Vamos declarar a grandeza do nosso Pai. Toda a honra seja dada a Ele. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim.
Aleluia, nosso Deus é maravilhoso, é grande, é maior que qualquer medo que possamos ter, é maior que qualquer prova que possamos passar. Por isso creia no nosso Deus, creia porque Ele sempre está conosco, amém? Nós possamos adorar o nosso Deus, porque todas as coisas cooperam para o seu bem. Você que ama a Deus, você que glorifica o nome dEle, que exalta Ele, todas as coisas vão cooperar para que você possa ser um vencedor em nome de Jesus. Que você possa, nesse momento, estar crendo nessa palavra, nesse louvor, porque mesmo que as coisas parecem estar difíceis, a palavra do Senhor nos garante que todas as coisas cooperam para o bem
aqueles que amam ao Senhor. Louva nosso Deus novamente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Pai Celeste, que o Senhor venha estar, ó Deus, em cada coração, Senhor, confortando cada vida, ó Deus. Que possamos, ó Deus, nos fortalecer no Senhor a cada dia, Senhor. Ó Pai, crendo, Senhor, na Sua palavra, no Seu amor por cada um de nós, ó Deus. No nome santo de Jesus é que eu oro e agradeço a Ti, ó Pai, por mais esse dia, ó Deus. Amém, ó Deus. Amém. A palavra está do pastor agora. Glórias seja dada sempre ao nome do Senhor Jesus. Como é bom poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, para juntos adorarmos e aprendermos a respeito daquilo que Deus tem para os nossos corações. Abra bem o seu coração, abra bem a sua atenção, para que juntos possamos aprender o que Deus tem para falar com cada um de nós. Nós podemos estar longe fisicamente, mas com certeza a palavra de Deus nos aproxima um dos outros. Por isso, eu te convido a pegar a sua Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 12 até o versículo 34. Atos 16, versículos 12 ao 34. Amém? Todos encontraram? Então assim diz a palavra do Senhor. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Versículo 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa
dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, grande lucro aos seus senhores. Versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada, e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a casa. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez estamos diante da sua palavra. Nós necessitamos, Senhor, que o Senhor fale conosco. E por isso eu te peço, Pai, alcance os corações nessa hora, que o nome do Senhor seja glorificado, seja louvado, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Essa é a minha oração,
em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Eu estava em casa, então, meditando na palavra do Senhor e pensando sobre todos esses dias que nós estamos enfrentando, todas essas lutas. E antes de abrir os meus olhos e sair da cama, o Senhor me disse uma palavra. Ele disse que é necessário mudanças na nossa vida. E por isso, Ele me deu esse texto para meditar e compartilhar com os irmãos que existe mudanças necessárias para alcançarmos a salvação, tanto a salvação pessoal como a salvação familiar. Quem de nós não gostaríamos de ver nossos familiares serem salvos? Então preste atenção, eu irei narrar de acordo com o que o Senhor falou no meu coração, detalhadamente, e eu desejo do fundo do meu coração, aquilo que Deus falou comigo, o mesmo Espírito possa falar contigo também. E começando então pelo versículo 12, que diz que dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, é uma colônia, estivemos alguns dias nessa cidade. Muito bem, Filipos, para quem não sabe, era uma importante cidade da Macedônia. Ali em Filipos, Paulo plantou uma igreja, edificou uma igreja naquele lugar. E mais tarde, ele escreve uma carta, a carta que nós conhecemos hoje como a carta aos Filipenses. Está lá na Bíblia, onde você pode desfrutar, você pode ler, meditar. E se você ler com detalhe, você vai entender que aquela carta, ela fala de muitas coisas. Por exemplo, ela fala do amor que Paulo tinha com aquelas pessoas, com aquela igreja. Aquela carta também fala de amizade, aquela carta fala de gratidão, aquela carta, ela fala de aconselhamento para toda a igreja. Aquela carta fala de soluções de problemas. Aquela carta também fala de irmãos. E por também aquela carta fala de e muitos outros assuntos. Então, quando o texto diz, e dali para Filipos, talvez você passe despercebido, mas veja a tamanha importância de Paulo passar para aquele lugar e formar uma igreja naquele lugar. Por isso, a palavra de Deus é rica. E logo em seguida, no verso 13, diz que algo que me chamou a atenção, e nesse único versículo, 4 palavras me chamam a atenção, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E o texto diz assim: no dia de sábado, saímos fora das portas. Então essa é a primeira palavra que me chama a atenção. Saímos para fora. E aí surgiu uma pergunta no meu coração: por que saíram para fora? Porque, segundo os estudos que eu fiz, havia uma proibição por escrito sobre pregar o evangelho naquela cidade que eles não reconheciam, ou seja, pregar qualquer religião diferente do que eles conheciam. E aí
surge um paralelo curioso que passou na minha cabeça. Porque hoje nós somos proibidos em sair para fora. Quem não conhece o hashtag fica em casa. E que Deus falou comigo? Ele disse que queria ensinar uma coisa para os teus filhos. E Ele falou claramente no meu coração. E mandou falar para vocês. Falar para a igreja. Quando vocês podiam sair de casa, sair para fora, vocês não anunciaram o evangelho em lugares diversos. E hoje eu estou dando uma oportunidade a todos vocês a falarem do evangelho na sua intimidade, com a sua família. Por isso, eu tenho que lhe fazer uma pergunta. Vocês estão aproveitando essa rica oportunidade de falar do evangelho para aqueles que estão dentro das suas casas? Eu não sei se algum dos irmãos lembra algo que eu compartilhei aqui no meu ministério. Mas se vocês não lembram, eu vou refrescar a vossa memória. No começo do meu ministério, quando eu pastorei uma pequena congregação na cidade de Alvorada do Sul, onde ficaram naquele dia eu, uma irmã chamada Emília, Dona Emília, e minha esposa e os meus 2 filhos. Eu ainda não tinha a pequena Yumi. E de repente a Dona Emília começa a passar mal. E eu tive que levá-la às pressas ao hospital. E lá no hospital eu fiquei preocupado, pensando se alguém chegasse na igreja, como que ia ser? Não haveria culto, o pastor não estaria lá. Foi então que eu tive a ideia enquanto a Dona Emília estava descansando na medição da pressão, ali logo após, a igreja, peguei minha esposa, levei até o hospital e deixei de companhia com a Dona Emília e voltei para a igreja, na esperança que viria algum visitante. E não veio ninguém. E de repente o meu coração começou a entristecer. Todo aquele sacrifício, aquela correria para não atrasar o horário. E só estava naquele lugar eu e os meus 2 filhos. E eram bem pequenos, não como hoje. Então deu aquela vontade de chorar. E eu comecei a pensar numa igreja nova que tinha chegado na cidade. Uma igreja que eu não quero dizer o nome por ética, mas eu tenho plena convicção que não pregava o evangelho. Era uma igreja gananciosa. E aí me deu uma tristeza no meu coração, porque aquela igreja estava cheia de pessoas sendo enganadas. E eu, desejoso de pregar o evangelho e falar a verdade, não tinha ninguém para ouvir. Foi aí então que uma voz chegou aos meus ouvidos e disse: filho, não precisa ficar triste, porque eu posso te dar multidão na hora que eu quiser.
Mas nesse momento, não é isso que eu quero. Nesse momento eu te dou uma oportunidade. Uma oportunidade de pregar para os seus filhos o verdadeiro evangelho. Nesse momento eu te dou a oportunidade de você ganhar os seus filhos para mim. Eles precisam ver o que é fé. E essa oportunidade eu estou te dando agora. Foi então que eu me animei, chamei o João Pedro, o menorzinho, chamei o Natan, falei: Natan, você vai fazer a ordem do culto. Escrevi no papel, colei aquele pequeno papelzinho no gasofilácio, porque ele não conseguia alcançar. E o João, eu lembro como hoje, o menorzinho, ele cantou: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E isso me encheu o coração de alegria, de ânimo, e eu preguei poderosamente naquela noite. E a partir daquele momento, mais tarde, antes de eu mesmo ter a alegria de batizar os meus filhos, eles disseram em testemunho, em profissão de fé, o que tinha acontecido. Que alegria, que alegria. Por isso eu digo, Deus está dando uma oportunidade para você pregar o evangelho em família. Deus está dando uma oportunidade para você, marido, pregar sobre fé, sobre amor com a sua esposa e vice-versa. Deus está dando oportunidade para você ensinar os seus filhos a verdadeira certeza de fé na palavra de Deus. Por isso, não perca essa oportunidade. Anuncie o evangelho na intimidade do seu lar. Amém? Outra palavra que me chama a atenção nesse versículo: no dia de sábado saímos para fora das portas, que é a primeira palavra, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Isso me chama a atenção, um lugar de oração. E só uma informação: quando estava estudando, eu pude ler e achei interessante algo que gostaria de compartilhar com vocês. Segundo esses estudos, 10 líderes de uma família, 10 líderes diferentes, distintas das famílias. Ali formava-se uma igreja. Quando tinha um número inferior de 10 líderes, pelo costumes dos judeus, uma reunião de oração. E aí eu pergunto, qual era a importância para Paulo encontrar um lugar de oração? Porque ele está dizendo, julgávamos haver um lugar para oração. Qual é a importância? A importância da resposta é bem simples: ser guiado, ou seja, ser liderado, seguir a liderança do Espírito Santo, ser guiado pela visão de Deus, não pela vista dos homens naturais. Eu não sei você, mas eu acredito fielmente que sem oração
Não há direção segura para nós. Em nada que fazemos ou iremos fazer. Eu consigo entender nessa frase, nessa palavra, lugar de oração, a importância. Porque ali nasceu o sucesso da igreja. Ele procurou, ele entrou na cidade, ele saiu da cidade, porque não podia pregar dentro da cidade, mas ele saiu fora das portas e procurou primeiramente um lugar de oração. Aleluias. Sem oração, nós não vamos conseguir nada. Essa é a importância de encontrar um lugar de oração. Você já encontrou um lugar de oração na sua casa? Será que o lugar de oração na sua casa é a tua sala? Onde você está reunido com os teus nesses dias? Ou será que o lugar de oração na sua casa é o teu quarto? Ou é a cozinha? Não importa. Você precisa encontrar um lugar de oração. Agora não tem mais desculpa de não ter tempo. Porque você é convocado em estar dentro de casa. Família. Encontre esse lugar de oração. Busque a direção do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo liderar a sua vida. Seja guiado pela visão de Deus e não pela vista humana. Amém? Terceira palavra que me chama a atenção nesse mesmo versículo, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos. Essa palavra me chama a atenção, assentando-nos. Se você ler, e eu te convido nesse momento, vou dar um tempo para você, pegar Lucas, só 2 exemplos que eu vou dar. Pega lá, Lucas, talvez você fale, que essa palavra tem a ver, pastor? Pega comigo. Lucas, capítulo 10, versículo 39. Vai lá. Lucas 10, 39. Eu vou dar um tempo para você achar. Amém? O que está escrito lá? E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Agora pega comigo também Mateus capítulo 14, versículo 19. Mateus capítulo 14, versículo 19. Olha lá, que diz lá. Vou dar um tempo para você procurar. Amém? Assim diz: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos
a multidão. Dois textos. O que nós aprendemos com essa palavra, então, assentando-nos? Primeiro, no nosso texto de Atos 16, no versículo 13, nós aprendemos que ali, quando diz assentando-nos, ali nós aprendemos que é necessário uma disposição para anunciar a palavra de Deus. Lembra? Essa palavra é a palavra para liderança. Lembra de Jonas? Vai até Nínive. Tinha disposição para aquele líder de levar o evangelho naquele lugar? Não tinha. Então nós precisamos ter essa disposição, assentando-nos. Ou seja, nós precisamos de dispor tempo, disposição, desejo para anunciar a palavra. Agora, já no versículo de Lucas 10:39, que fala de Maria, a palavra já não é assentando-nos, é assentando-se. Olha a diferença. Que diferença é essa? A diferença é que agora fala sobre oportunidade de ouvir e aprender os ensinamentos de Jesus. Ali tinha duas mulheres, Marta e Maria. Quando uma mulher reclamou, a palavra de Jesus foi imediata. Ela escolheu a boa parte, e dela não será tirado. Então eu imagino Maria falando: eu tenho uma oportunidade de ouvir, eu tenho a oportunidade de aprender sobre os ensinamentos. Eu fiquei pensando quantos cristãos de hoje não dão importância em ouvir e aprender os ensinamentos. Quantos cristãos hoje, não é na nossa igreja, em todas as igrejas, eu converso com outros pastores. Quantos irmãos cristãos não vêm para as escolas bíblicas dominicais? Não querem participar. Não tem o pensamento de Maria em assentando-se, ou seja, eu tenho uma oportunidade de aprender. E hoje, como nós estudamos, nós precisamos aprender. Foi falar duas palavras: conhecer e ensinar. Você precisa aproveitar essa oportunidade. Jesus falou: dela não será tirado. Tu preocupas com muita coisa. Eu entendo a preocupação sua humana. Jesus não estava condenando aquela mulher, mas ele está dizendo: existe momentos para todas as coisas. Então, assentando-se é a oportunidade de ouvir e aprender os ensinamentos. Mas tem mais um aqui que nós lemos, de Mateus 14:19, que já muda a palavra. Já não é nem assentando-nos, nem assentando-se, é assentar-se. Agora eu digo para vocês, essa ordem de assentar foi dada pelo próprio Jesus Cristo. Jesus falou: assente-se aqui nessa relva todos. Ou seja, irmãos, vou te dar aqui agora um segredo revelado da palavra de Deus. A obediência, ela gera o milagre. Se aquelas pessoas podiam muito bem falar para o mestre: nós estamos morrendo de fome,
E o Senhor fala para nós sentar aqui e ficar parado? Você acha que vai cair o pão do céu? Mas eles não fizeram assim. Eles obedeceram e assentou na grama mesmo. Não foi muito confortável sentar na grama, cheio de inseto. Mas eles obedeceram a ordem dada por Jesus. E os discípulos não questionaram o mestre. E o mestre pegou aqueles pães, aqueles peixinhos, e você sabe o tamanho do milagre que aconteceu lá. Então eu falo com convicção: obedeça, porque se você obedecer, o seu milagre vai ser gerado. Amém? A importância de assentar. E por fim, outra palavra no texto que me chama a atenção é a palavra depois de assentando-nos. O que eles fizeram? Falamos. O interessante, irmão, que o evangelho ele foi anunciado em diversos lugares. Não houve nenhuma barreira social ou cultural. Não houve nenhum Covid-19 que impediu-os de anunciar as boas novas da palavra de Deus. Todos os obstáculos que surgiram em seus caminhos. E a pergunta que eu faço hoje: e nós? Fazemos o mesmo hoje? Porque eu digo e repito, você não pode deixar de anunciar, principalmente hoje, que existe tanta facilidade. Você não precisa estar junto. Você pode ser um evangelista, um missionário mundial. Eu mesmo essa semana eu preguei lá no Japão. Preguei lá nos Estados Unidos. Fui ministrado também nos Estados Unidos. Irmãos, não existe desculpa. Ah, mas agora com esse Covid está tudo parado. Parado nada. Naquele tempo os homens já não ficaram parados. Ah, não pode pregar na cidade? Então nós saímos para fora. Ah, mas não tem nenhum homem para pregar, só tem mulher? Não tem problema, vou pregar para essas mulheres. Falamos às mulheres que ali se juntaram. Começou a pregar ali, para aquelas mulheres. O evangelho tem que ser pregado em diversos lugares, não importa a barreira social, o cultural, não pode. Você tem que falar de Deus, a palavra não pode ser parada. Amém? E aí, os versículos posteriores, que começa a história da primeira crente na Europa. Quem conhece a primeira crente da Europa? Isso mesmo. O nome dela é Lídia. Olha o que diz no verso 14 e 15. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. A pergunta que eu te faço: como era Lídia antes da sua conversão? Talvez aqueles que conhecem bem a história vai falar assim: ela não era uma grande pecadora. E eu digo para vocês que aqui está uma lição que nós devemos aprender. É verdade, Lídia não era uma grande pecadora, tanto que a Bíblia diz que ela servia a Deus e nos ouvia.
Mas aqui a lição é que nós devemos aprender que converter, não é somente para grandes pecadores, e sim todos, incluindo agora aqueles que se acham que não são como os outros. Quantas pessoas são assim, né? Eu não sou tão pecador, mas você precisa converter do mesmo jeito. Porque Lídia também não era uma grande pecadora. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas outra coisa que me chama a atenção também, que eu aprendo, é no final do versículo 14, que diz o quê? E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse o Senhor lhe abriu o coração. Essa palavra, irmão, me trouxe conforto ao meu coração. Por quê, pastor? Porque aqui fala claramente que essa tarefa, essa missão é exclusiva de Deus. Aleluias. Quantas vezes, quando preguei, quando falei, eu ficava preocupado. Quem prega inicialmente, quem é novo pregador sabe que a gente fica preocupado. A gente fala, será que a palavra abriu o coração daquela pessoa? Será que eu consegui? Será que eu falhei? Irmãos, olha que palavra de conforto. É o Senhor que abre o coração. Foi o Senhor que abriu o coração dela. Por isso, irmão, fique tranquilo. Apenas obedeça. Apenas fale da palavra do Senhor. E deixe que o Senhor abra o coração daquele que te ouve. Amém? Essa tarefa não é do pregador. Essa tarefa é exclusiva de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E por fim eu aprendo, lá no versículo 15, algo interessante, que diz: ela, depois que foi batizada, ela, e quem mais? E a sua casa. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu aprendo que ela e a sua família foi batizada. E eu pergunto, talvez você não tenha o costume de perguntar para o texto, mas eu tenho esse costume. Eu pergunto para o texto: por que a família dela foi batizada? E o Senhor me responde no meu coração: porque o batismo, olha essa palavra, é para os indecisos. Porque o batismo é um sinal público da identificação da pessoa com Cristo e também da identidade com a comunidade cristã local. Escute isso, você que ainda não decidiu, está tanto tempo na igreja e não decidiu começar um curso preparatório de batismo. Eu tenho que dizer, talvez esteja faltando uma postura sua. Qual é a sua identidade? Por que a família de Lídia foi batizada? Porque Lídia, primeiro ela servia a Deus, é o que o texto diz. Lídia ouvia a palavra de Deus com atenção, a Bíblia que diz, e atentava ao que Paulo dizia. Ela servia a Deus e ouvia a palavra. Depois Lídia obedecia
a doutrina da igreja. Ou seja, eu nunca falei isso, mas tenho que falar. Existe uma doutrina, não somente da igreja batista em Andirá, mas uma doutrina que todos sabem, mas poucos falam, que é o batismo. O batismo não é para salvar, o batismo é para os salvos. Talvez você fique se prendendo, mas ninguém vai ser, não é porque eu vou batizar que você é salvo, não vai mesmo, mas isso vai te dar uma identidade, que você está em Cristo, que você quer seguir a Cristo, que você quer compromisso com Cristo, e também vai te dar uma identidade na comunhão com os irmãos, com a igreja. Lídia, ela serviu a Deus, ela ouvia com atenção, então consequentemente ela foi batizada, e ela é sua família. Por que a sua família foi batizada? Porque ela testemunhava com a sua família essa obediência. Amém? Talvez é isso que está faltando para você. Talvez você fale, mas a minha família, pastor, não quer saber de nada. Você tem feito como Lídia? Você tem servido fielmente o Senhor? Você tem aberto o teu coração? Você tem ouvido a palavra com atenção? Você tem testemunhado essa obediência? Porque vai chegar esse dia. Você vai ver que Deus vai intervir na sua família também. Eu creio. Amém? E agora o versículo 16 até o versículo 18, que diz outra história. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo, a nós clamava, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Aqui está falando de libertação. E o texto fala que tinha um espírito de adivinhação. Irmãos, a habilidade de adivinhar dessa moça, ela vinha dos espíritos malignos que ela possuía. A adivinhação era uma prática comum nas culturas grega e romana. Embora havia também outros métodos de predizer o futuro, de interpretar fenômenos. Então essa jovem era uma jovem escrava. Ela estava possessa por um espírito maligno. A jovem escrava, ela dava muito lucro aos seus senhores. É isso que a Bíblia diz. Porque ela interpretava sinais, lia a sorte das pessoas. E esses senhores exploravam essa infeliz condição dessa jovem, unicamente com o objetivo de obter lucros. Por isso que no verso 17, algo me chama a atenção. Olha lá como a Bíblia traz coisas curiosas. Ali diz que aquela mulher, aquela jovem, ela seguia a Paulo e os seus. Ela clamava, dizia, o que ela dizia? Sai daqui, para de perturbar. Não, ela dizia uma frase, no mínimo um pouco curiosa. Ela dizia o quê? Estes homens que nos anunciam o Evangelho
Ou seja, esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha que essa demonhada falava. Estes que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que ela fazia isso por muitos dias, até o de perturbar o apóstolo Paulo. E sabe o que é interessante? É interessante que essa jovem, ela não estava falando nenhuma mentira. Ela dizia a verdade. Embora, com observação, a informação, mesmo sendo verdadeira, procedia de um demônio. Então eu pergunto, o que incomodou o apóstolo Paulo? E aí, a resposta é bem simples. Se Paulo aceitasse o testemunho do demônio, estaria compactuando com a pregação do evangelho, com as atividades relacionadas aos demônios. E isso traria grande prejuízo à mensagem a respeito de Cristo, porque todos cristãos sabem que luz e trevas, elas não se compactuam juntos. Amém? Não se compactua junto. Todos tinham aquela mulher, pagava para aquela mulher, porque acreditavam no que ela falava. E se Paulo falar, que beleza, né? Olha lá, está falando do evangelho, não está falando mentira, né? Está falando da nossa reputação. Mas Paulo sabia que luz e trevas não poderiam ser compactuadas juntos. Por isso Paulo pediu ao Senhor, liberta, deixa ela. Paulo não falou para aquela mulher, a Bíblia é bem clara. Paulo falou para o Espírito. A Bíblia diz, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Glória a Deus. Agora os versículos 19 até o versículo 23. O que? A Bíblia diz que os senhores perdeu a esperança do seu lucro. Para prender Paulo. E aí começou toda aquela arruaça. Por quê? Porque a esperança do lucro se foi. Surgiu a revolta dos seus senhores. E eles começaram a levantar mentiras, calúnias contra Paulo e Silas. Mas colocou a multidão enfurecida contra eles. Paulo e Silas foram humilhados. Paulo e Silas sofreram muitos açoites, é o que a palavra diz. Bateram muito neles. E depois prenderam eles com a segurança máxima. E é nesse cenário que surge a personagem do carcereiro. Para quem não sabe, nesse texto, ele é a terceira personagem, ou seja, a terceira classe de pessoas que foi alcançado pelo ministério de Paulo. A terceira classe de pessoas. Lídia, a primeira foi Lídia, uma mulher rica. Por que você fala que ela era rica? Porque ela vendia púrpura. Púrpura era um tecido caro, não era barato não. Depois de Lídia, a demoniada, né, que foi liberta, a jovem adivinhadora, e por fim a terceira agora, o carcereiro. Por isso ele é a terceira personagem, ou a terceira classe diferente de pessoas que foi alcançado pelo ministério de Paulo. E aí eu lhe pergunto,
lá no versículo 25 até em diante, até o 34. Diante as grandes dores, porque Paulo levou muitos açoites, e Silas também. Diante das injustiças recebidas, o que Paulo e Silas fazem? Não responda. Primeiro, eu quero que você responda esta pergunta que eu vou fazer. Eu quero bastante sinceridade. O que você faria se estivesse no lugar deles? Agora nós vamos responder a resposta de Paulo, que apesar da deplorável situação, eles responderam com louvores e oração. Oh, meu Deus. Aleluia, Jesus. Nada impedia, entenda isso. Nada impedia eles a cultuarem a Deus. Aleluias. Nada impedia eles cultuarem a Deus. Aí eu preciso fazer mais uma pergunta, que eu fiz um devocional essa semana e eu ouvi e aprendi. Ir ao culto ou cultuar? O nome do devocional. Ir ao culto ou cultuar? Vamos ao culto ou vamos cultuar? Você vai ao culto ou você cultua? Paulo e Silas, com toda certeza, sempre cultuava a Deus. Paulo e Silas não apenas assistiam o culto, mas participavam integralmente, não importando com o lugar ou situação que ele estava vivendo. Ele estava sendo injustiçado, caluniado, perseguido, mas simplesmente continuava adorando a Deus. E eu fiquei pensando nesse devocional. Quantos vão até a igreja para assistir um culto? Como espectador. Nós precisamos sair da nossa casa, ou na sua casa mesmo, onde você estiver. Nós precisamos aprender a cultuar a Deus. Nós precisamos adorar a Deus, não colocar obstáculos. Paulo e Silas estava tudo dolorido. Paulo e Silas estavam tudo machucado, tanto físico como também os pensamentos. Ele talvez estava pensando, podia pensar, né? O que nós fizemos de errado para estar passando tudo isso, todo esse sofrimento? Mas eles não ficaram parados. Eles falaram: nós precisamos cumprir nossa missão. Vamos fazer um culto aí, Silas. Se você não está doendo não, Paulo? Estou doendo bastante, mas nós não podemos parar. E por isso que a Bíblia fala aqui, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. E eu quero terminar dizendo isso para você. Quando isso acontece, os alicerces humanos não suportam, eles se movem. Aleluias. Quando você adora em todo lugar, em toda circunstância, acontece o que a Bíblia diz: e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do castro se moveram, e logo se abriram todas as portas.
e foram soltas as prisões de todos. Por isso, se você faz isso, quando isso acontece, os alicerces humanos não suportam, eles se movem. As portas são abertas, oh glória a Deus. E você pode perguntar: que porta é essa, pastor? Primeira porta da prisão. Você é livre. Você já não é mais um preso. Não é isso que diz João? Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A porta da prisão, você vai ser livre. Essa é a primeira porta. Também a porta da consciência. Ou seja, você sabe qual é a sua missão. Talvez você fale: mas como que Paulo e Silas conseguiu fazer isso? Porque eles conheciam o propósito da vida deles. Eles sabiam da missão que Deus tinha dado para eles. Então, as portas foram abertas, a porta também do coração. Por isso, que aquele homem que um dia foi lá, lançou Paulo e Silas na prisão, e prendeu os pés de Paulo e Silas num tronco, que não cria em Jesus, aquele homem chegou, aquele homem que a Bíblia diz que ele estava dormindo, porque ele acordou, o carcereiro acordou, ou seja, ele estava tão seguro de si que ele estava dormindo. Eu estou tranquilo no meu estado de comodismo, mas aquele terremoto, aquelas portas abriram, solto, ele acordou, e ele viu só as portas abertas da prisão, e ele tirou a espada e quis se suicidar, porque ele pensava que todos tinham fugido. Mas Paulo falou: não. Paulo gritou: não faça nenhum mal, ninguém fugiu não, todos estamos aqui. E aquele homem não acredita ainda, e fala: então clareia para mim ver. E ele recebeu a luz, e ele ficou tudo tremendo diante de Paulo e Silas. E ele pergunta: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Aquele homem que não cria, e agora ele pergunta: o que é preciso fazer para me salvar? A porta do coração foi aberta. Todos foram salvos, todos foram libertos das cadeias que aprisiona tantas pessoas. Sejamos livres. Por isso, seja hoje como aquele pecador que faz a pergunta mais importante da sua vida: o que é necessário que eu faça para salvar? Ali nós vamos entender o propósito final de todo o sofrimento cristão. Deus quer salvar você e toda a sua família, porque a resposta é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ali foi pregada a palavra do Senhor a todos que estavam na sua casa. E ali, aquele homem que antes batia em Paulo e Silas, agora no versículo 33, fala que ele levou Paulo e Silas e começou lá cuidar dos vergões. E aqui diz que logo foi batizado ele e todos os seus. E depois aquele homem leva ele para sua casa, Paulo e Silas, e coloca uma mesa, oferece uma refeição e fica alegre, não só ele, mas com todos da sua casa.
E aí surge mais uma vez essa palavra do tema que eu disse, que a salvação foi primeiramente pessoal, agora foi familiar. Que ali diz: todos que pregaram a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa, e tomando consigo naquela mesma noite, lavou os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. A mesma coisa que aconteceu com Lídia. Olha o que diz lá com a Lídia: e ela foi batizada, ela e a sua casa. Não é interessante isso, meus irmãos? A palavra se cumpriu quando diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É essa atitude que você precisa tomar. Você precisa buscar esse novo caminho, abandonar o velho caminho. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa crer na palavra. Deus, Ele quer salvar você e toda a sua família, mas precisa de uma mudança necessária na sua vida. Que Deus possa abençoar você e toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento vamos orar, para que você possa confirmar. Oremos. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra. Pai, nós estamos no mês de maio, e o mês de maio é o mês da família. E o que nós mais queremos, Pai, é ver a salvação dos irmãos e também salvação das famílias, ó Pai. Salva, Senhor, a nossa vida e salva também a vida dos nossos familiares, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, como o Senhor deu para Lídia, que servia o seu nome, que abria o coração atentamente para a sua palavra, que testemunhava em obediência à tua palavra. Oh Pai, que você também dê para nós a revelação da tua palavra, que precisamos crer no Senhor para sermos salvos, não somente nós, mas também toda a nossa casa. A Bíblia diz, Senhor, todos foram pregados a palavra do Senhor, todos que estavam na sua casa. E naquele momento, Senhor, logo após a palavra pregada, eles também obedeceram e foram batizados. Ele, o carcereiro e também todos os seus familiares. Pai, que essa palavra venha direto ao nosso coração. Esse é o nosso desejo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos louvar com mais um hino e logo após teremos a bênção final. Deus abençoe. É o Senhor iludido de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra
o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias, aleluias. Querido Deus, obrigado pela sua palavra mais uma vez. Querido Deus, nos dá uma noite abençoada na sua presença. Querido Deus, nos dá uma semana rica, linda em vitória. Que o Senhor venha abençoar cada lar neste momento, cada família que nos ouve possa receber as tuas bênçãos, Senhor. Agora que o Senhor nos dê um regresso ao nosso lar, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Deus Pai e a rica doce comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e para sempre. Dizemos em uma só voz: amém. Deus abençoe. Continue conosco. Mais uma semana que teremos respostas. E logo, logo, em breve, né, Tiago? Nós vamos estar juntos novamente. Eu sei que muitos estão com saudade, nós também estamos. E logo, logo, pela graça de Deus, nós podemos estar reunidos novamente como igreja do Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.